A paz de Cristo, meus amados irmãos, bom estarmos juntos novamente nesse encontro, com essa bela carta, apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, onde nós estamos desfrutando dessa introdução, versículo 3 ao verso 14 desse capítulo 1, e nós vamos falar, com a ajuda de Deus nesse encontro, sobre a bênção presente. Nós somos abençoados agora, já. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas antes recebendo o abraço da Dulce, estamos em oração pela igreja, clamando ao Senhor pela vida da igreja, clamando ao Senhor pela vida do Brasil. Nós que estamos nessa guerra, nessa luta, orando para que o Senhor nos abençoe as nações, para que a vacina seja efetiva. Nós não sabemos ao certo, não sabemos o que vai acontecer, mas o que nós sabemos é que nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos estudando a palavra de Deus para que a gente se fortaleça na fé, para que nós possamos estar firmes até o final dessa caminhada, essa caminhada que é uma caminhada maravilhosa, uma caminhada onde o Senhor tem assim nos guardado e nos abençoado. Domingo, se Deus quiser, estaremos de volta, primeiro domingo de fevereiro de 2021, graças a Deus por isso, já estamos avançando, né? E em Cristo, e nós estaremos adorando a Deus, comendo a ceia do Senhor e estudando a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, vamos para o segundo bloco, onde Paulo fala sobre a sensualidade, né? Domingo próximo passado, nós falamos do litígio entre os irmãos, tratamos disso com a ajuda de Deus, e nós vamos avançar. E à noite nós estamos estudando a carta do apóstolo João, quer dizer, a carta do Senhor, através de João, como uma carta de Éfeso do Senhor, através de Paulo, né? Estaremos estudando, dando continuidade na introdução do livro do Apocalipse, onde Deus tem nos fortalecido. Nós temos visto a história, a introdução, a relação de Cristo com a igreja, e Deus assim tem nos abençoado rica e abundantemente. Então vamos estudar a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, epístola dele, versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, que bênção, antes da fundação do mundo, que foi o assunto da semana próxima passada, a bênção passada, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e vamos orar. Pai querido, te agradecemos e te louvamos pela sua doce palavra. Te pedimos que o Senhor nos guarde a sua igreja, abençoe a vida da sua igreja, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que a igreja seja tomada da plenitude do Espírito Santo, renova nossas vidas,
cura os doentes, fortalece os fracos, derramando da tua presença e da tua glória. Nos abençoe nesse encontro, nos edifique, fale ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a minha família, abençoa a Dulce, a saúde da tua filha, meus filhos, minhas noras, meus netos, família dos meus irmãos. Venha guardá-las em nome de Jesus. Entregamos o Brasil nas tuas mãos, as nações em tuas mãos. Nesse momento difícil, rogamos a tua bênção sobre nós. Entregamos, ó Deus, essa questão de vacina nas tuas mãos. Nós não sabemos ao certo o que tu queres fazer, mas entregamos aos teus cuidados a nossa vida, a vida da nação, das nações. Em nome de Jesus, que o Senhor possa salvar as nações, usar a igreja, Senhor, como luz, usar a igreja, Senhor, como luzeiro para testemunhar do teu poder e do teu amor. Fala ao nosso coração, seja conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, entregamos o teu povo aos teus cuidados e que os santos do Senhor digam amém. Ok, meus amados irmãos, vamos então para essa bênção maravilhosa, bênção presente. Estamos caminhando na carta e temos visto que Paulo, ele era trinitariano, né? Ele cria no Deus único, o único Deus, Deus verdadeiro, mas de uma forma misteriosa, porque ele é constituído de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos ver claramente Deus sendo único, mas também podemos ver claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo em toda a Escritura. Nesse bloco, do versículo 3 ao versículo 14, nós temos visto isso. Né? No versículo de número 3, ele fala do Pai, o Pai, Deus Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. No versículo 5 diz que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. No versículo 14, versículo 13, ele fala que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então, nesse único bloco, nós podemos ver as 3 pessoas da triunidade trabalhando na nossa vida. Então, nesta manhã, ou melhor, nesse encontro, nós vamos ver a bênção presente. No encontro passado, nós vimos a bênção no passado, né? Falamos da eleição, que ele nos predestinou nele antes da fundação do mundo, e aí eu falei para os irmãos que o problema da doutrina da eleição, e como qualquer outra doutrina, é nós tentarmos fazer perguntas que a Bíblia não se preocupa em responder. Quer dizer, ela não fala, ela não está, na verdade, ela não está preocupada em responder porque ela não trabalha com isso, ela trabalha com afirmações. E as afirmações que nós encontramos nas Escrituras são afirmações de um Deus justo, de um Deus eterno, de um Deus bom, de um Deus perfeito, de um Deus que na eternidade decretou certas coisas e que ele revelou para nós o plano redentivo. E nesse plano redentivo ele mostrou para nós aquilo que nós deveríamos saber, né? E outras coisas ele aponta, né? E nós olhamos toda a doutrina bíblica e nós podemos ver desde o início Deus fazendo uma eleição, né? E aí eu falei que fazemos aquela pergunta tradicional: por que Deus escolheu José e ele não escolheu o João? A Bíblia não responde isso, mas ela responde que Deus tem um povo eleito, que Deus escolheu um povo para ele, né? Isso que importa a gente estudar, né? E nós, como nós cremos que nós somos eleitos do Senhor, nós precisamos confirmar isso a cada dia, porque a eleição não é uma questão de declaração, é uma questão orgânica, é uma questão de vida. A gente tem que viver isso, tem que transpirar isso, né? Tem que transpirar Cristo, tem que ser cristocêntrico, e isso é todo dia, perseverando em oração, na palavra, em jejum, em consagração, vivendo separado para a glória do Senhor. Então Deus, no seu amor, ele nos predestina para sermos filho e ele nos adota, né, para a adoção de filho. Essa expressão, adoção, parece ser a chave para a compreensão das consequências presentes da nossa eleição, porque a eleição tem como objetivo a adoção. Vou repetir essa frase. A eleição tem como objetivo
a adoção. E quando nós falamos que somos filhos por adoção. O único filho é Cristo, o unigênito do Pai. E nós somos filhos adotivos. Através da pessoa de Jesus Cristo, nós entramos na família de Deus, nós somos filhos do Senhor. E essa palavra adoção, né, a lei romana, que faz parte do contexto dos escritos de Paulo, não só, obviamente, que o Paulo era um judeu, então os escritos de Paulo têm muito mais hebraico do que romano, no entanto, Paulo viveu também no mundo romano. E no mundo romano, os filhos adotivos, eles desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Isso é interessante, porque se nós somos filhos por adoção em Cristo Jesus, e Jesus Cristo é o único filho adotivo, aí nós, através de Cristo Jesus, nós temos os mesmos direitos. E a Bíblia afirma isso, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, nós participamos da herança do Pai Celestial. E aí, Paulo usa essa expressão co-participante, herdeiro junto com Cristo Jesus, que é justamente que harmoniza com a lei romana. E no Novo Testamento, quando nós olhamos essa palavra sobre filiação, né, nós podemos ver que essa palavra é falada várias vezes, muitas vezes ela é mencionada. Então, nós podemos ver que dentro do Novo Testamento existem dois pontos interessantes na adoção, que nós temos privilégio, né, de sermos co-herdeiro, mas nós temos responsabilidade também, né? Filho não só desfruta da herança, filho também tem responsabilidade, e essa responsabilidade ela precisa ser vivida, né? E o privilégio deve ser desfrutado. Então, nós vamos considerar primeiro, inicialmente, o nosso privilégio. E nós começamos falando dele dizendo o seguinte: somente aqueles que foram adotados na família de Deus podem declarar o versículo 7 e o versículo 8 desse capítulo de número 1 de Efésios. E eu quero ler para os irmãos, né? No qual temos a redenção, né? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, o que nós vimos aqui nesses dois versículos? Que os filhos de Deus, pois, desfrutam do livre acesso ao Pai Celestial, e sua confiança diante dele é devida ao conhecimento de que nós fomos redimidos e perdoados. Porque quando nós olhamos o versículo de número 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, nós podemos ver aqui claramente que hoje nós temos livre acesso ao Pai por causa dessa redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós temos a confiança que nós somos e fomos perdoados. Fomos lá atrás e somos no presente e seremos no futuro perdoados dos nossos pecados. Aí nós temos livre acesso. E é justamente isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 9, ele mostra esse privilégio para nós, dizendo o seguinte, né, no versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. Então, quando ele fala aqui no verso 19 do capítulo 10, pelo sangue, ele está apontando para a redenção, para a remissão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí ele diz que nós temos intrepidez, e ele está falando aqui nessa carta para o hebreu, que conhecia muito bem a questão do tabernáculo e do templo de Salomão, que o ritual, aquela logística toda de entrar na presença de Deus, que o sangue deveria ser aspergido, o animal teria que ser morto, o sangue teria que ser jogado sobre o altar de holocausto, e assim o sacerdote, como sumo sacerdote, uma vez por ano, né, ambos eram perdoados, e eles tinham, como diz aqui, acesso ao Santo dos Santos. E o escritor diz: nós temos intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos. E ele diz no verso 20:
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que nós estamos fazendo nesse encontro? Nós estamos falando de uma bênção presente. Então, percebam qual é a grande bênção presente. Voltando a Efésios capítulo 1, verso 7, ele diz, 1,7 diz que nós temos a remissão, temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Isso faz com que nós entremos no Santo dos Santos, e no verso 22 de Hebreus 10, diz o seguinte: aproximemo-nos com sincero coração. Então, qual é a bênção presente? Nós vivemos próximos de Deus, vivemos aos pés da cruz, vivemos em comunhão com o Senhor. Essa bênção é uma bênção inegociável, essa bênção é uma bênção ímpar, essa bênção ela nos alegra, nos fortalece, porque o salmista diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, por nós estarmos aproximados de Deus, por causa da remissão e da redenção, nós desfrutamos da plenitude de alegria. E nós sabemos que a alegria ela é um fruto do Espírito Santo. A alegria não é um fruto de uma circunstância. A alegria não é um fruto de que as coisas estão, vamos dizer, em ordem em nossa volta, no sentido emocional e no sentido material e no sentido, vamos dizer assim, nacional, como nação, como o Brasil está vivendo hoje. Não, isso independe da situação brasileira, isso independe da sua situação física, isso independe da sua situação financeira. O que o escritor está dizendo aqui, o que a Bíblia está dizendo aqui, que nós temos a redenção e que nós entramos com toda intrepidez no Santo dos Santos, fomos aproximados com ele, fazemos o link com o livro de Salmos, nós temos plenitude de alegria. Se alegre, minha irmã, se alegre, meu irmão, porque nós fomos redimidos, nós fomos lavados, e às vezes a gente não tem ideia o que é a remissão, o que é a redenção, né? Nós ficamos tão cheios do evangelho da prosperidade, ficamos tão cheios desse evangelho temporal, que não é o verdadeiro evangelho, que nós, vamos dizer assim, linkamos a nossa vida, fazemos harmonia com a nossa vida, com as coisas que estão acontecendo em nossa volta. Elas têm um papel, elas têm uma certa importância, mas elas não são fundamentais. Quando a gente vai para as Escrituras, nós podemos ver que a intenção do Espírito Santo é mostrar para nós o que Cristo fez na nossa vida, o que nós hoje estamos desfrutando. Nós estamos desfrutando de uma bênção maravilhosa. E quando a gente olha a redenção, a remissão dos pecados, e a gente olha Hebreus 10, do versículo 19 ao versículo 22, aí ele faz essa analogia, mostrando o tabernáculo e dizendo que nós estamos no Santo dos Santos. O que existia dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. O que apontava a Arca da Aliança? Para Deus, a presença constante do Senhor. No lugar onde não tinha luz, o Santo dos Santos tinha um candelabro, era iluminado, tinha azeite nas espivitadeiras, era aceso, então tinha assim, uma luz, vamos dizer assim, provocada pelo azeite, mas no Santo dos Santos tinha uma luz divina. E nós, o escritor, fazendo essa analogia, diz que nós estamos no Santo dos Santos, estamos debaixo dessa glória, desse Shekinah, desse peso. Glória significa o peso, né? Esse peso da presença de Deus, aonde nós estamos desfrutando. Aí eu olho para a igreja, e eu oro pela igreja, oro por mim, oro por você, para que nós possamos entender isso, para que nós possamos aquietar o nosso coração, para que nós possamos desfrutar disso, como Maria, né? Que Jesus chega em Betânia, entra na casa de Marta e Marta fica agitada de um lado para o outro, e Jesus chama a atenção de Marta. Alguns tentam defender a Marta, alguns tentam pregar e colocar, não, tinha coisa boa em Marta.
Obviamente que tinha coisa boa em Marta, mas naquele episódio, Jesus repreende Marta e diz para ela: olha, Maria, ela escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, estar na presença de Deus é estar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e Jesus disse: olha, essa parte que Maria escolheu, essa parte que eu escolhi, que você escolheu, ninguém vai poder tirar de nós. Mas por que nós podemos desfrutar disso? Por causa de uma bênção presente. E qual é a bênção presente que nós desfrutamos hoje? Redenção. Não é saúde, não é riqueza, não é família, não é longevidade, como nós falamos. Ah, ele viveu 100 anos, que bênção. Não é isso que o texto está dizendo, né? Não obstante essas coisas, a gente até se alegra nela, mas o que o texto está mostrando, a bênção maravilhosa que ninguém pode tirar de nós, eu repito, se chama redenção. Você pode repetir comigo isso? Redenção. Que coisa maravilhosa. Agora, o que significa a palavra redenção? Né? Essa palavra significa livramento mediante o pagamento de um preço. Vou repetir, preste atenção. Livramento mediante o pagamento de um preço. Então, se a bênção presente é redenção, e redenção tem esse significado, agora nós precisamos se alegrar nisso, porque essa palavra, livramento mediante o pagamento de um preço, era aplicado especialmente no resgate de um escravo. Porque a aplicação, quando a gente olha essa definição e esse contexto histórico, que um escravo, quando ele era livre, alguém tinha que pagar por esse livramento. E nós, quando nós olhamos para nós éramos escravos do pecado. O pecado dominava sobre nós. Aí Jesus, na redenção, na bênção presente, ele paga para nos fazer livre. Aquele corinho que nós cantamos, livre estou, livre estou. Nós não somos mais escravos do pecado. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: o pecado não terá domínio mais sobre vós. Ou ele diz: vocês morreram para o pecado. E se nós somos livres, mortos para o pecado, como é que aconteceu isso? O pecado, a gente faz um link com Isaías, diz que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. E se nós somos livres do pecado, aí a gente volta para Hebreus 10, 22, fomos aproximados. Será que a gente não se alegra nisso? E a gente descobrir, a gente perceber. Eu tenho usado esses dias a palavra orgânico, né? Perceber organicamente que nós fomos aproximados de Deus, significa que a gente sente na nossa entranha. Não é só uma questão de entendimento teológico. Obviamente que a teologia ela está presente nisso, no entanto, desce para o nosso ser e a gente sente, o Espírito Santo vem e aí ele nos convence, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, fomos adotados. E para sermos adotados, nós precisamos desfrutar da redenção que existe em Cristo Jesus. Agora, quando nós falamos que nós éramos escravos, eu já fiz menção desse versículo, mas eu quero ler Romanos capítulo 6, versículo 16. Paulo diz o seguinte: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, o que Paulo está dizendo? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos ou sois escravo? O que Paulo está dizendo? Que quando nós obedecíamos ao pecado, nós éramos escravos do pecado. Gente, o pecado arrebenta o homem. O pecado, porque ele nos separa de Deus. O homem
como disse o próprio Paulo nesse livro de Romanos, não há um justo sequer, não é quem faça o bem. Essa semana eu estava pensando, meu Deus, como o homem é perverso, como o pecado estragou o ser humano, como nós temos maldade. Aí a gente olha para a cruz, a gente olha para o sangue, a gente olha para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, o sangue de Cristo. Aí ele vai e quebra os grilhões do pecado. E hoje, qual é a bênção presente? Nós temos a redenção. Nós agora somos escravos da justiça. E o apóstolo Paulo, ele diz isso aqui, né? Aí no versículo 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, Romanos 6,18. Então, quando nós temos a redenção, ele fala que agora nós somos servos da justiça, e a justiça se chama Jesus Cristo. Nós somos servos de Cristo, vivemos aos pés de Cristo, adorando a Cristo, servindo a Cristo. Será que isso não satisfaz a sua alma? Será que isso não te completa? Será que isso não traz contentamento para você? Será que você não pode olhar para as Escrituras e dizer, meu Deus, o que o Senhor fez da minha vida é maravilhoso? Então levante a sua cabeça. Se alegre no Senhor, se fortaleça no Senhor, porque nós somos do Senhor, nós somos remidos do Senhor, nós somos conhecidos no céu, nós somos até conhecidos no inferno. O inferno sabe quem nós somos, não porque por aquilo que nós temos inerentemente na nossa humanidade, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós temos a redenção, nós somos selados pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos livre do Senhor. Então, quando nós olhamos essa doutrina da redenção, isso significa que quando nós somos redimidos, nós somos livres do julgamento, do juízo de Deus, pronunciado pelo Senhor contra o pecado. Deus vai julgar o pecado, os pecadores. Quer dizer, os pecadores por causa dos pecados. Haverá um julgamento. Mas aqueles que desfrutaram, ou melhor, que desfrutam da redenção presente, que vão desfrutar da redenção futura, porque a futura depende da presente. Só vai desfrutar a redenção futura quem desfruta a redenção presente. E aí, quando chegar o dia do juízo final, Deus vai julgar os pecadores. No entanto, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, receberão a palavra: vinde, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Dessa maneira, a redenção, a remissão e a adoção caminham junto, né? E isso torna possível um relacionamento filial. Preste atenção nesse adjetivo. Filial. Relacionamento filial com Deus. Isso significa que nós somos filhos, que nós temos acesso, que nós somos herdeiro, co-herdeiro com Cristo, da bênção eterna de Deus Pai. Nós estamos em comunhão com Ele. Aí, hoje a gente pode colocar a nossa cabeça no peito do Senhor, como João fez lá na ceia, e declarar: Abba, Pai. Ah, papai. Para um judeu, né, ouvir nós falarmos assim, um judeu ortodoxo, não messiânico, vai dizer, isso é uma blasfêmia, apesar que eles não acreditam em Jesus, né? Mas chamar de Deus, por exemplo, de Pai, né, para um judeu isso seria uma blasfêmia, mas nós chamamos Deus de Pai por causa de Jesus Cristo, né? Por causa desse derramamento da sua graça sobre nós, né? Então, qual é o maior privilégio dos filhos de Deus? É que nós assistimos na presença de Deus. Nós estamos desfrutando. A gente volta para Efésios, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo vem mostrando para nós a obra redentiva, essa obra maravilhosa que Deus Pai, através de Cristo Jesus, fez no nosso coração. Aí ele diz que Deus derramou, verso 8, né, abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então Deus derrama essa bênção abundantemente sobre nós. Glória a Deus. Talvez essa afirmação, para você que nós somos filhos de Deus, né, não seja muito forte,
Talvez você, sabe, não desfrute isso muito bem. Talvez você não percebeu isso muito bem. Qual é a sua posição hoje? Talvez você seja um murmurador, uma murmuradora. Talvez você pense que as pessoas que estão à sua volta são mais privilegiadas do que você, né? Até mesmo os ímpios. Talvez você esteja passando um momento como o Asaf. Eu tenho uma família que não é crente, e é assim, é abençoada desse jeito, Deus abençoa ela, os filhos dela, o casamento dela, e eu estou aqui, né? Não existe ninguém mais abençoado do que você. Aliás, não existe ninguém mais abençoado de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a maior bênção para o pecador miserável que vai comparecer diante do tribunal de julgamento do Senhor, a maior bênção é a redenção, é a remissão dos pecados. Essa é a maior bênção para nós. Por isso que Jesus disse: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão rolados no livro da vida do Cordeiro. E por conta disso, nós podemos ver que homens foram cerrados ao meio, foram decapitados, perderam família. Como um episódio que eu li no livro, naquele período da cortina de ferro, na Rússia, que os comunistas fizeram uma cova e jogaram o marido e mulher e 2 filhos dentro de uma cova e começaram a jogar pá de terra, enterrando a família viva, e aí os soldados falavam, rejeitam, blasfemem contra a fé de vocês, contra Jesus, e vocês sairão vivos daqui. E eles foram enterrando, foram enterrando. Aí o pai olhando os seus filhos, a terra subindo para enterrar os seus filhos vivos, e aí a mãe segurou na mão do marido, da mão dos filhos, e ela disse assim para eles assim: hoje nós vamos jantar com Jesus. E eles foram sepultados vivos. Ora, para alguém falar isso, é alguém convicto da redenção. É alguém convicto que seus pecados foram perdoados. E é alguém convicto que naquela noite foram jantar. A figura que ela usou, foram jantar com Jesus naquela noite. Por quê? Porque aquela família entendeu que a maior bênção da vida é a redenção. E você é uma murmuradora, você é um murmurador porque não tem certas coisas temporais que daqui a pouco a gente use e acaba. Ora, eu posso até desejar ter uma coisa temporal, né? No entanto, não vai ser isso que vai me classificar como alguém amaldiçoado, como alguém mais infeliz da terra, ou então não vou me comparar com um ímpio que tem algo que eu queria ter e eu não tenho, ele tem, e dizer, ele é mais abençoado do que eu. Não tem ninguém mais abençoado do que a igreja. A igreja tem a redenção dos pecados. E isso, meus irmãos, o preço é muito alto, o preço é caro demais, né? Aí nós podemos ver que o que aconteceu com a gente? A gente precisa voltar agora para quando a gente vê essa palavra redenção, e a gente vê o significado que é o livramento mediante o pagamento de um preço. A gente precisa voltar em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, quando o homem peca. Adão e Eva pecaram. O que aconteceu com os nossos pais? Eles foram perdoados, mas o perdão deles, de fato, foi um perdão, porque Deus... O que parece que quando Deus faz uma vestimenta de pele, essa palavra pele, ela aponta para um animal. Ora, isso também significa que um animal foi morto. Se o animal foi morto, o sangue foi derramado. A gente pode ver toda a linha bíblica da doutrina da redenção tem sangue. Sem remissão de sangue não há remissão de pecado, ou melhor, sem derramamento de sangue, numa remissão de pecado. A gente pode ver que a lei, para ter remissão no altar de Noé, ele derramou sangue, imolou sangue antes da lei, na lei, né, durante a lei, e após a lei, o sangue da cruz foi derramado para que a gente provasse de redenção. Então o animal foi morto. Isso, eu queria chegar nessa definição. O animal foi morto. E Adão e Eva foram perdoados. Mas tem uma coisa assim que me chama a atenção. E o que me chama a atenção é o seguinte: por que Adão e Eva, que receberam a remissão, o perdão do pecado, eles foram expulsos da presença de Deus? Por quê? A minha interpretação é a seguinte:
Porque, não obstante, apesar do perdão do pecado, aquele animal ele não era perfeito suficientemente para fazer com que o homem voltasse numa relação íntima com o Senhor. Porque quando nós olhamos, por exemplo, de Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver que através da redenção os homens eram perdoados. Mas o Espírito Santo, ele só veio, quando a gente olha os dois testamentos, a gente vê que no Velho Testamento o Espírito Santo operava, o Espírito Santo inspirava, o Espírito Santo movia o coração, e aparece até que o Espírito Santo tem certos episódios, por exemplo, o Senhor veio e se apossa de Sansão, né? E aí entra e faz aquela obra e parece que só aquele momento, aquele episódio, e não fala que ele permaneceu com Sansão, não fala que ele permaneceu com ninguém, fala de uma unção que estava sobre o rei, né? Uma unção para ele reinar, o profeta. Mas quando a gente olha no Novo Testamento, a gente tem uma promessa, e a promessa é que o Espírito Santo viria para fazer morada em nós. E a pergunta é, quando foi que o Espírito Santo veio para fazer morada em nós? Foi quando nós efetivamente tivemos uma redenção do Cordeiro perfeito que foi imolado, que não só trouxe uma redenção, mas nos trouxe de volta para Deus, e isso é apontado como que vós sois o templo do Espírito Santo. Aí a gente percebe que a igreja ela tem um relacionamento profundo com Deus. Aí as metáforas apontam para isso. É o casamento, marido e mulher, uma só carne, é um só corpo com Cristo. Nós podemos ver Cristo falando da videira e dos seus ramos. Eu falei isso domingo à noite, na introdução do Apocalipse. Nós podemos ver assim essa plenitude do tempo. Nós podemos ver uma relação muito íntima da igreja com o Senhor na pessoa do Espírito Santo. Por que isso a gente não vê antes? Porque, na minha interpretação, é que o sangue derramado lá atrás, apesar de remir, não pôde fazer o que o sangue de Jesus Cristo fez. Uma redenção profunda e maravilhosa. Aí vem o apóstolo Pedro, e aí ele diz uma coisa aqui maravilhosa e profunda. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 17 ao versículo 21. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: ora, se invocais como Pai, percebam, como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas, Pedro afirma, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Perceberam? Vou repetir aqui. Vocês foram comprados mediante o sangue de Jesus Cristo, como de cordeiro, sem defeito, aleluia, e sem mácula, o sangue de Jesus. Então, a remissão, o cordeiro, ele foi perfeito e sem mácula. Então, Pedro, ele faz uma analogia com a prata, porque no Velho Testamento havia também uma remissão através da prata. Quando a gente vai na lei, tinha os círculos de prata, que fazia com que, inclusive, o sacrifício ele era estimado nesse círculo de prata. Aí Pedro ele pega essa figura do Velho Testamento e coloca, não foi mediante prata nem ouro, não foi mediante coisas corruptíveis. Vocês foram remidos, a redenção de vocês foi através do sangue do Cordeiro. Olha, e o Cordeiro, eu quero dizer para vocês, foi um Cordeiro perfeito e sem mácula. Por isso, essa bênção da redenção nos aproxima de Deus. E esse verbo aproximar significa não só estar do lado, significa nós sermos morada do Espírito Santo. E termos uma comunhão maravilhosa. Ora, você e eu somos morada do Espírito Santo. Você e eu estamos em Cristo Jesus.
Você e eu fomos selados pelo Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo nos exorta nesse encontro que nós devemos nos alegrar em Deus, que nós devemos ser fortalecidos em Deus, fortalecer a nossa fé, porque a obra que Deus fez na nossa vida é profunda, maravilhosa, tremenda, gloriosa. Levante a sua cabeça, se regozije em Deus, porque daqui a pouco nós estaremos com o Senhor. E antes de estarmos com o Senhor lá no futuro, hoje nós já desfrutamos dessa redenção que tem assim o efeito maravilhoso de aproximação daquele que nos remiu. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, segundo ponto é que a filiação, ela não só traz privilégio, mas ela também subentende responsabilidade. O Pai Celestial não entrega os seus filhos para que os seus filhos vivam de qualquer maneira. Pelo contrário, ele nos disciplina, como disse o escritor aos Hebreus, para sermos participantes da sua santidade. Desse modo, as declarações de Paulo são paralelas. Vamos voltar então para o texto de base. Aí, Efésios, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele diz aqui algo maravilhoso. No versículo de número 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que nós percebemos aqui que é inconcebível desfrutarmos um relacionamento com Deus como seus filhos, sem aceitarmos a obrigação de vivermos uma vida santa e irrepreensível. Isso significa nós vivermos uma vida de imitação a Ele. Como Pedro diz lá no capítulo 1, que eu acabei de ler para os irmãos, né? Que nós devemos viver na presença desse Deus maravilhoso. Né? Então, nós precisamos, como filhos, e imitar o Pai significa ter as características da família, a característica do pai. Não tem aquela frase, tal pai, tal filho, ele é a cara do pai. Né? Aí ele é igualzinho o pai. Né? Eu conheci o pai dele era assim mesmo. Né? O pai dele era assim, um homem de caráter, ou o pai dele era um homem sem caráter. Né? Então as pessoas sempre, muitas vezes, igualam os filhos, as atitudes dos filhos com a atitude do pai, que alguém conheceu, que está vivo ou que está morto. Né? Mesmo assim somos nós. A responsabilidade nossa, como filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, é nós vivermos para a glória dele, é nós vivermos imitando a pessoa do Senhor. Então, assim, pois, a adoção como filho de Deus traz consigo um mais e um menos. A adoção de filho traz em si um ganho imenso e uma perca necessária. O que significa isso? Um ganho imenso. Nós ganhamos acesso a ele como nosso Pai mediante a redenção. Esse é o maior ganho que a gente tem. Não é uma casa própria, não obstante ser bom. Não é um carro novo, não obstante ser bom. Não é saúde, não obstante ser bom. Por quê? Mas não é fundamental. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é essa riqueza que o apóstolo Paulo está dizendo. Meu filho, porque tem gente que tem casa própria, tem gente que tem carro novo, tem gente que tem saúde, mas não tem o que Paulo diz aqui. Não foi adotado, não recebeu a redenção, e quando ele morrer, vai ser julgado, e ele vai comparecer diante do trono branco e vai para o lago de fogo e enxofre. Aí se você perguntar para mim qual seria a equação, vamos dizer assim, melhor, a equação melhor é a gente desfrutarmos de prosperidade. Prosperidade não é riqueza, é a ausência de necessidade. Né? Necessidade, a gente não celebra necessidade. A gente tem necessidade, mas eu não celebro. Eu estou doente, que legal, eu vou soltar uns fogos aqui. Por quê? Eu estou doente. Ninguém faz isso, ninguém é maluco. No entanto, a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós sabemos que Deus está cuidando de nós na abundância ou na escassez. Mas o que é fundamental? O que é fundamental, qual é o maior ganho que nós temos? É que nós temos acesso à presença de Deus. Independentemente das circunstâncias, independentemente
daquilo que Deus tem nos dado nessa vida temporal, porque Deus repartiu para cada um de nós uma porção também nessa vida temporal. Isso é a exclusividade dele, é a soberania dele, ele faz como ele quer. Né? E a gente está aos pés da cruz, desfrutando do ganho pleno, que é a presença maravilhosa de Deus. E qual foi a perca ou a perda necessária? Perdemos nossas máculas. Aleluia! Perdemos nossa mancha, e a partir da obra santificadora de Cristo Jesus até o final, né, seremos trabalhados pelo Senhor e chegaremos à perfeição. E a perfeição vai ser quando nós formos arrebatados, ou então Jesus voltarmos e a gente for trasladado ou ressuscitado dentre os mortos, nós estaremos diante do Senhor, aí seremos iguais ao Senhor, perfeito, onde não haverá choro, nem ruga, nem fome, enfim, e pecado, essa coisa horrível que a gente luta a cada dia, essa miséria que a gente luta a cada dia, não obstante sermos do Senhor, e lutamos porque nós somos do Senhor, e nós chegaremos no céu. No entanto, hoje, presentemente, nós temos uma perda necessária, e essa perda é as máculas. Nós somos agora do Senhor. E depois de redimido, como disse o versículo de número 4, como diz aqui, Paulo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensível perante ele. Essa frase é importante, perante ele. Nós estamos na presença de Deus, né? Então, essa frase, perante ele, significa à vista dele. Aí vai mais profundo um pouquinho, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, junto com o Espírito Santo, nós participamos dessa santidade. Então, vivemos a nossa vida conscientemente de estarmos na presença do Pai. Ele está conosco. E isso deve edificar a nossa alma, isso deve fortalecer o nosso coração. No entanto, isso é um privilégio, como também um desafio, né? Um privilégio por desfrutarmos a presença dele, como eu já disse lá, o livro dos Salmos, a plenitude de alegria. E um desafio porque ele nos sonda, ele nos conhece. A gente não tem como a gente enganá-lo, não tem como a gente encobertar um sentimento, seja o mínimo que for, uma besteirinha que for, né? Um pensamento, sim, que a gente possa ser coisa pequena, seja lá o que for. O desafio é que ele nos sonda e ele nos conhece. Ele está ele conhece o nosso coração, né? Logo, a gente tem um desafio de procurar agradá-lo. E todas as vezes que a gente desviar o nosso pensamento, os nossos pés desse Deus, desse caminho de santidade, que é o caminho dos filhos de Deus, nós devemos pedir perdão a ele, falar: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Logo, Senhor, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. E aí nós vamos continuar desfrutando dessa presença maravilhosa. Então, o que nós fizemos hoje? Nós mostramos para os irmãos, né, dentro desse versículo de número 7, né, que nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados. Então, nós falamos que hoje nós desfrutamos da redenção. E falamos a definição também de redenção, que é um pagamento, né, pelas dívidas. Então, Jesus pagou pelo seu sangue a dívida que nós tínhamos diante de Deus Pai. Os nossos pecados foram perdoados, foram remidos. E por causa disso, nós somos purificados. E fomos o quê? Hebreus 10, 22 a 23. Fomos aproximados dele. Isso significa o quê? A gente voltou para o livro de Gênesis. O homem foi expulso, mesmo perdoado, ele foi expulso. E agora nós fomos perdoados e aproximados. Por que nós fomos aproximados? Porque o Cordeiro foi perfeito. Ele não só trouxe a redenção, mas ele nos aproximou de Deus Pai. E o que significa essa aproximação com Deus Pai? É nós sermos hoje a morada do Espírito Santo. No Velho Testamento, os homens de fato tinham o perdão. De fato, eles desfrutaram da salvação, mas a salvação que eles desfrutaram foi na promessa. E hoje nós vivemos o antítipo. A promessa foi cumprida, o Cordeiro foi imolado. Significa que nós hoje estamos na presença de Deus. E não só isso, nós estamos envolvidos com Deus, com o que? Nós somos
morada do Espírito Santo. Por isso, o que nós temos hoje é incalculável, é um grande presente, uma herança. Nós, como seres mortais, nós, como pecadores, nós, como limitados, nós que vamos voltar para o pó. Vamos voltar para o pó, mas nós vivemos uma bênção, um presente maravilhosa, profunda, que alegra a nossa alma. Logo, minha querida amada Igreja de Cristo Jesus, alegrai-vos, regozijai-vos nele, que agora, presentemente, nós estamos desfrutando de algo incomparável, indizível. Não obstante a gente estudar a doutrina, mas a gente não pode desfrutar assim, literalmente, ver todo o conhecimento literal, mas nós sentimos, né, organicamente, sentimos no nosso ser, sentimos alegria no nosso ser, há algo profundo no nosso ser, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, receba a bênção do Senhor, desfrute dessa bênção do Senhor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te fortaleça, que Deus te encha da presença dele em Cristo Jesus. Vamos orar, amada igreja redimida de Cristo. Nosso Pai Celestial, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos pela redenção, te agradecemos pela remissão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua grande misericórdia. Senhor, que nós possamos nos alegrar em ti, que possamos nos fortalecer em ti. Acorda a sua igreja, Senhor, acorda o teu povo, Senhor. Ó Deus, porque o que o Senhor fez na nossa vida é algo indizível, incalculável. O Cordeiro, sem defeito, sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, Pai. Alegra a sua igreja, fortalece a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, fortalece o teu povo, acorda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa continuar nos guardando. Nos dê o resto de semana na sua presença, debaixo do seu poder, debaixo da sua grande graça, debaixo da sua grande misericórdia. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, e que os redimidos, os remidos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, seja guardado pelo Senhor, que Deus te dê uma semana abençoada. Domingo nós estaremos juntos, adorando a Deus, celebrando, comendo a ceia do Senhor. Se você pode, esteja conosco, ou pela manhã ou à noite, ou de manhã ou à noite, chegue mais cedo. A igreja está aberta uma hora antes para a gente orar. Venha buscar o Senhor, venha clamar o Senhor pela igreja, buscar um avivamento, buscar o Senhor, clamar o Deus dos céus, o Deus vivo. Como disse Agar, tu és o Deus que vê, ele é o Deus presente, ele é o Deus que está do nosso lado. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todo sempre, e que os santos do Senhor digam amém. Deus abençoe.